Roser, muito obrigada por estar aqui no Tênia Laduda. Já te falei fora das câmeras, mas quero repetir agora. Você é a convidada que mais me emociona. Conhecer você me deixou nervosa ao vir para cá. Muito obrigada. Obrigada mesmo, porque, estou extremamente feliz ao pensar que talvez eu consiga despertar algo em você. Roser, para começar, eu gosto de ir à origem de tudo. Você nasceu e desde pequenininha as pessoas diziam: olha, ela adora desenhar. Sim, desde sempre? Sim. Não posso te dizer a partir de quando, porque desde muito cedo eu já tinha o hábito de desenhar nos jornais, especialmente nas margens brancas ao redor das páginas, aproveitando cada pedacinho de papel disponível. Eu desenhava aquilo porque na minha época de pós-guerra o papel era extremamente caro e praticamente inexistente. E em casa sempre me diziam: vamos, desenha ao redor do La Vanguardia. E eu, claro, obedecia. E na escola, claro, lá eu conseguia me soltar mais facilmente. Então, fui crescendo e chegou um momento em que, o lápis realmente chamou minha atenção. E quando se tratava de lápis de cor, aquilo realmente era o ápice para mim. Não consigo me lembrar exatamente quando desenvolvi a paixão por desenhar, mas desenhei durante toda a minha vida. Mesmo assim, eu nunca me dediquei totalmente à ilustração. E, na verdade, nunca havia pensado nela como uma profissão para mim. Não, nem mesmo em ilustrar livros. Isso era algo que eu via como um sonho distante, algo que nunca tinha aspirado realmente. Em que momento você disse: sabe de uma coisa? Isso de começar a ilustrar um livro está me chamando a atenção? Não, porque em uma certa ocasião me chamaram da editora Deide, que era uma editora especializada em textos escolares, e me disseram: olha, Roser, agora vamos começar a produzir livros em catalão, já que Franco tinha morrido, e isso seria para as aulas de catalão. Eles me propuseram fazer um teste e disseram: faça apenas 2 desenhos, só 2, para vermos como você se sai. E eu suponho que pensavam: vamos ver o que ela consegue fazer. E eu fiz os 2 desenhos que me pediram, e a partir daquele momento não consegui mais parar de desenhar. Eu comecei a desenhar inicialmente apenas para a editora Deide, mas com o tempo, outras editoras também começaram a me procurar para colaborar, ampliando assim minhas oportunidades de trabalho. Claro, porque você estava fazendo pequenas ilustrações para livros escolares. Mas quando você decidiu: quero criar meus próprios livros? Sim, não, foi logo depois que isso aconteceu. Sim, foi logo depois. Monsieur Company era uma escritora. Eu a encontrei em um semáforo. Eu estava na minha moto e ela na dela. E enquanto estávamos paradas na rua Balmes, em um semáforo que estava vermelho, ela me disse: Roser, como se fosse uma coincidência do destino nos encontrarmos ali. Eu imaginei que talvez, se você colaborasse com suas filhas, vocês poderiam criar juntos uma coleção de livros. E claro, os primeiros acabaram me cansando um pouco. Por quê? As 3 bazonas fazem excursões e também frequentam a creche, além de irem para a neve. Eu acabei criando um total de 9 livros e, após isso, decidi que já era o suficiente. Esses livros foram traduzidos para todo o mundo e se tornaram um grande sucesso, com muitas pessoas querendo mais exemplares. Então, eles sugeriram: por que não criamos algumas histórias que incluam elementos de fantasia, além de incorporar os contos clássicos? Pessoal, vamos nos dedicar à criação de um personagem fantástico. Eu respondi: sim, minha professora, a bruxa que estava entediada. E foi então que Dona Pilar entrou em cena e, a partir deste ponto específico, comecei a desenvolver e expandir este mundo imaginário que estava criando. Então não sei. As 3 irmãs, talvez. As 3 gêmeas. São suas filhas. Como diz? E a bruxa entediada, aquela professora chata que você tinha. Minha professora. Da escola? Sim. E por quê? Quer dizer, por que bruxa chata? Porque era má. Ela era extremamente cruel. E, além disso, eu era muito pequena na época, mas me lembro claramente que ela tinha um prazer especial em humilhar os pais das crianças com frequência. Por exemplo, era uma época de pós-guerra em que as pessoas se vestiam da maneira que podiam, utilizando o que tinham disponível naquele momento. Por exemplo, se um pai ou uma mãe entrava na sala porque a criança tinha esquecido o lanche ou algo assim, ela imediatamente perguntava:
Onde você pensa que vai com essas sandálias? Ai, por favor. Por exemplo, quando uma pessoa mais velha entrava na sala, ela sempre fazia questão de dizer: "Bom dia, como está?" E tinha que ser desse jeito, sabe? E um dia entrou. A mulher da limpeza entrou carregando um balde e então todos nós dissemos em uníssono: "Bom dia, como está a senhora?" E ela respondeu: "Ah, essa pessoa vocês não precisam cumprimentar, pois ela não é uma senhora, mas sim apenas uma mulher." Nossa, que maldade. Não é? Que maldade. Que retorcida. Pois é. Aqui fica. Nossa. Ela era má e me punia de uma maneira bastante humilhante, me deixando no meio da porta assim. Ui, essa pessoa. Sim, e minha irmã mais velha sempre acabava sendo alvo de humilhação constante. Eles costumavam chamá-la de Tontalinaca. Mas por quê? Tontalinaca, porque minha irmã era muito tímida, muito tímida. Ai, que pena. E ela chorava constantemente, estava sempre triste e abatida assim. No entanto, ela era muito mais esperta do que eu, porque eu não fazia nada na aula, apenas desenhava. E além disso, minha irmã era chamada de Tontalinaca, e eles diziam: "Tontalinaca, venha aqui." E ela, pobre coitada, se levantava e entregava o trabalho, e eu... Que pena. Sim. Nossa, que mulher cruel. Ela seria presa hoje em dia. A primeira pessoa que realmente me incentivou a desenhar foi a bruxa que estava entediada. Porque ela me castigava tanto e rasgava meus desenhos, isso acabou me motivando. Então, ela acreditava nisso, e eu decidi que ia desenhar. Graça. Eu acredito que, a minha vocação realmente vem dessa época. Quando você começou a ilustrar, tinha outras colegas ilustradoras ou não? Ou era só você? Claro, na Catalunha existe uma associação de ilustradores que é bastante importante e reconhecida. Eu me tornei sócia também, e embora houvesse reuniões e eventos nos quais eu participava com frequência, a verdade é que não me davam muita atenção, não é mesmo? Não? Porque não havia muitas mulheres lá, né? Havia? Mulheres? Sim, mulheres. Havia muitas mulheres ilustradoras? Nossa, que bom. Mais mulheres ilustradoras do que homens, sim. Mais que homens? Nossa, adoro isso. Sim, e antigamente era uma profissão dominada por mulheres. Caramba, eu não fazia ideia. Sim. Quando eu comecei a me envolver mais profundamente nesse meio, foi então que os rapazes também começaram a aparecer. Nossa, que curioso. Sim, mas isso tinha uma explicação muito simples. Para trabalhar como ilustrador, você não precisa de uma fábrica. Tudo o que realmente necessita é de uma mesa e um lápis, aquarelas, uma borracha. E pronto, você está pronto para começar. Não precisa. Em um canto da sua casa você pode fazer isso. E isso, evidentemente, é uma profissão que requer um investimento muito pequeno. Claro. Ter trigêmeas, ou seja, 3 bebês? Como foi essa experiência de gravidez? Veja, nós nos unimos em matrimônio. E durante nossa viagem de lua de mel que fizemos nos Pirineus, eu acabei engravidando. Nossa, que cedo! Sim, eu costumava dizer que nunca teria filhos, porque tinha uma convicção muito forte sobre isso. Mas um dia, enquanto andava de bicicleta, uma bicicleta de menino, daquelas com um quadro que chamavam, acabei sofrendo um acidente. Era uma bicicleta de homem, e eu caí de uma maneira muito desastrosa e dolorosa. Em cima de alguns arbustos cheios de espinhos. Foi terrível. Eu caí e me machuquei. O quadro aqui nas minhas partes íntimas. Eu estava veja, sofri tanto e passei por uma situação tão difícil que dizia: não vou ter filhos. Eu continuava repetindo: não vou ter filhos. E quando começamos a namorar, a primeira coisa que eu disse ao Joan foi: e como você sabe que não terá filhos? Eu respondi: eu simplesmente sinto isso. É meu corpo e eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que aquela pancada que levei. Então, eu disse: bom, é bom também dar um tempo sem filhos para nos acostumarmos à vida de casados e nos conhecermos melhor. Fiquei grávida na primeira tentativa. E de trigêmeas, claro. E então eu me sentia péssima, realmente muito mal. Eu era extremamente magra, muito magra mesmo. Passava o dia todo vomitando. E minha mãe me dizia: não vomite mais, que o Juan vai se cansar de você. Imagine só, além disso, que o Juan vai se cansar de você. No entanto, o Juan, pobrezinho,
não se cansava de mim. Naquela época, não se sabia que eu esperava 3 bebês, claro, porque não existia ultrassom. Realizaram uma radiografia, embora os médicos sejam fortemente contra isso, porque é extremamente prejudicial para o feto. Sim, e de repente o radiologista me disse, tem 2. Eu disse, bem, 2, tudo certo. Então, decidimos comprar uma sobremesa e espumante para comemorar. E depois, seguimos para a casa dos meus pais, onde minha mãe havia comentado que meu marido poderia se cansar de mim. Ao chegarmos lá, eu disse a ela, veja, estou esperando 2 bebês. E minha mãe, que maravilha, que maravilha. E meu pai, que era gêmeo, também ficou extremamente contente ao saber que eram 2 bebês, pois estávamos em plena comemoração e o médico, o radiologista, ligou novamente e disse, olha, na verdade, são 3. Uau, isso é incrível. Eu exclamei com um grande E em seguida comecei a chorar de maneira incontrolável, pensando em como era possível ter 60 dedinhos dentro da minha barriga. Realmente, 60 dedinhos. Olha, Eu não pensei assim. Claro. fiz o cálculo imediatamente. Como foi a gravidez? Terrível. Sério? Sim, foi uma gravidez extremamente difícil. Eu me senti mal até o dia em que nasceram. E depois ficou ainda pior, porque o parto foi muito complicado. Nossa. Foi com cesárea. Nossa. E elas foram retiradas de maneira muito rápida e nasceram bem. Mas depois disso, eu não as conheci até o fim de. Foram 20 dias, pois elas precisaram permanecer em um centro de cuidados para prematuros. E eu enfrentei hemorragias e outras complicações. Ouvi dizer que seu marido sempre foi muito bom e que ele também gostava que você trabalhasse de... Sim, não. É exatamente o oposto de todos aqueles maridos que são abusivos e, portanto, não tem absolutamente nada a ver com isso, pois ele sempre foi maravilhoso em relação a este aspecto. Além disso, ele é deficiente, mas é lindíssimo, viu? O homem mais lindo do mundo e agora está prestes a completar 90 anos. Você cria as 3 bazonas. Elas ficam populares. As pessoas começam a comprar. Quer dizer, você, no nível de... Você estando sozinha, como sabe? Como você sabia que não iam te enganar, que não iam te dizer, te dou 5 euros e fico com... Eu não estava sozinha. Você tinha advogado. Veja, a produtora envolvida no projeto, conhecida como Cromosoma, era realmente muito grande, pois contava com cerca de 300 pessoas trabalhando lá. Muita gente. Dia e noite. Veja, eu já estava trabalhando nos turnos noturnos, porque era nesse horário que o desenho animado era feito. O que é o sistema Disney, que agora já tudo se faz com o computador, não é mesmo? Utilizávamos lápis e papel, e a figura era cuidadosamente desenhada a lápis. Então, claro, quando a figura se move, é necessário fazer 14 desenhos por segundo, o que é bastante trabalhoso. Que loucura, por favor. Sim, eu desenvolvia os personagens, pois cada episódio, e são 104, o que é realmente bastante, não é mesmo? Tinha meia hora de duração. Cada episódio apresentava personagens diferentes, além de cenários distintos. E quando te chamaram para dizer que ia passar do livro para a televisão, te fizeram... Eu não queria. Sério? Por quê? Não, porque quando vieram à minha casa para me procurarem, disseram... Olha, estamos pensando que isso poderia ser algo interessante. Esses desenhos têm o potencial de se transformar em animação, e os temas nos agradam bastante, pois não são nada bobos. E então, eu respondi, não. E você deve estar se perguntando por que eu disse não, não é mesmo? Porque depois vem toda a questão do marketing, que acaba colocando meias com as personagens gêmeas estampadas nelas. Bom, isso foi algo que eles realmente fizeram, não é mesmo? E então... Quando vi a primeira coisa que surgiu, imediatamente pensei, não quero isso de jeito nenhum. Além disso, eu já estava sobrecarregado com meus livros e tinha uma quantidade enorme de trabalho, então não podia aceitar. Sim, veja bem, que maravilha que você pode trabalhar em meio período e ainda assim. Bom, eu disse que não inicialmente, mas eles insistiram tanto. Acabaram me convencendo por terra, mar e ar. Eles me ligavam o tempo todo dizendo, vamos, Rosa. Você vai ver que será uma experiência incrível. Venha conferir. Você realmente vai gostar. Para as meninas, Quer dizer, para elas, como foi essa experiência? Deve ter sido algo realmente incrível, não é? Elas estão contentes. Elas olhavam. Que além disso não se parecem em nada com a realidade. Os nomes são iguais.
Os caracteres também mantêm essa semelhança. Então, as 3 personagens, quer dizer, se parecem com você? Muito, não é? Não se parecem comigo. Um pouquinho. Dizem que me pareço mais com a bruxa aqui. Ah, Como as meninas. não, por favor. Quando tinha que sentar para desenhar, imagine que era como, bem, tem que sair isso. Talvez você já. Você não estava inspirada ou criativa. O que você fazia nesses dias? Normalmente, quando eu recebia um texto, isso já começava a despertar minha inspiração. Uma letra que isso já era uma grande fonte de inspiração para mim. Então eu construía aqui, dentro da minha cabeça, o desenho. Eu consigo visualizar, sabe? Eu consigo ver claramente. Então, quando eu tenho isso bem construído aqui na minha mente, ele vai. Costumo dizer isso para as crianças. Começo aqui, depois sigo por ali, passo por outro ponto e continuo até a ponta dos dedos. E finalmente, com o lápis na mão, desenho no papel. Tenho 2 amigos que vivem da escrita e estão prosperando. São pessoas muito criativas e elas me dizem. Eles, além disso, eu diria que são pessoas que não são crentes, mas me dizem, deve existir algo, porque às vezes, quando estou fazendo qualquer coisa, as palavras simplesmente vêm, como se alguém as estivesse enviando para mim. É preciso sentar, escrever rápido. Parece que estão enviando. É a inspiração. Claro, eu queria perguntar, você é crente? Como vive esses momentos? Não. Eu acredito que a inspiração e todas as emoções que sentimos, sejam alegria, tristeza ou até mesmo a própria vida, surgem porque somos humanos. Honestamente, não sei exatamente por que somos assim, mas acho que faz parte da nossa essência e da forma como fomos criados. Não sei por que somos desse jeito. Cada um de nós é único. Minhas filhas nasceram ao mesmo tempo e não se parecem em nada. Você se sente mais feliz por ter tido tanto sucesso? Se não tivesse alcançado isso, ainda seria tão feliz? Veja bem, não tenho certeza absoluta sobre isso. O que posso afirmar é que tive uma vida bastante confortável. Nem todos podem dizer isso, e eu considero que tive sorte nesse aspecto. Embora eu não tenha alcançado a riqueza, sabe? Com a mentalidade que desenvolvi após a guerra, consegui viver confortavelmente. Isso me traz bastante satisfação e felicidade. Além disso, sou muito grata porque, ao caminhar pelas ruas, as pessoas me reconhecem. Essa é uma experiência muito gratificante para mim. Eles costumam me dizer algo como: nossa, comecei a conhecer e apreciar Mozart por causa das Bessones e me apaixonei pela música clássica ao ouvir suas composições, uma experiência realmente transformadora e enriquecedora para mim. Eu digo, ai que bom, que feliz você me faz, não, que te digam isso. Que bonito. Eu suponho que esta entrevista será vista por muitos que estudam ilustração ou que são ilustradores e estão começando. E se você pudesse dar um conselho, o que diria? Bem, continue desenhando, mesmo que seja apenas para o seu portfólio, mesmo que seja para guardar na sua gaveta. O desenho é algo que se aprende, na minha opinião, desenhando repetidamente, desenhando sem parar. Podem te ensinar. Matérias podem te ensinar várias técnicas e perspectivas, mas a imaginação é algo que você precisa desenvolver por conta própria. Para terminar, tenho uma pergunta. Sempre faço a todos os meus convidados. O que você diria se tivesse a oportunidade de se ver a si mesma quando tinha, digamos, 7 ou 8 anos, quando ainda era uma criança pequena? E pudesse se dizer algo, um conselho, uma lição de vida ou o que você diria? Todas as crianças, especialmente quando estão nessa idade, têm algo em seu corpo de que não gostam. Por exemplo, no meu caso, era o meu cabelo, mais precisamente, os meus cachos. Eu sempre me incomodava bastante com os meus cachos. Sério mesmo? Meu cabelo era liso como o seu e não havia jeito de mudar isso, né? Eu estava sempre lutando com meu cabelo. E eu teria gostado que fosse diferente. Então, no final, eu me aceitei como sou. No final, eu me aceitei completamente. E olha, agora estou muito contente porque é só tomar banho e pronto, e sair. E eu diria que no fim das contas, são apenas bobagens. E quando se trata de bobagens, bem, todos nós temos o direito de ter coisas do nosso corpo que não gostamos. Mesmo que sejam pequenas. Portanto, eu focaria minha atenção, especialmente para essa faixa etária. E também para esse tema importante. Sobre os complexos, o amor próprio e a aceitação de si mesmo. Sim.
Aceitar o seu corpo como ele é a melhor coisa do mundo e é o que você tem de mais precioso. Ai, eu vi. De verdade, adorei conhecê-lo, viu? Você é realmente... tem uma sensibilidade tão bonita. É? Ah, obrigada. Sim, muito obrigada, viu, Roger? Eu agradeço muito. Muito obrigada. Pois olha, eu também estou bastante satisfeita com isso.